Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje é raiva. Vamos começar por definir o que é a raiva. Bom, a raiva, entre as 4 emoções básicas, é talvez uma das mais impactantes no que diz respeito ao poder destrutivo que essa emoção tem. É uma emoção básica, como eu disse, e como já falamos algumas vezes sobre as emoções básicas, nós sabemos que normalmente elas são qualificadas ou atribuídas entre 5 das principais emoções, ou que são consideradas pelo menos emoções que nós nascemos já com elas, e por isso são chamadas emoções básicas, que é o medo, a raiva, que é o que falamos hoje, a tristeza, a alegria e a repulsa. Como eu já disse, nós já tivemos alguns vídeos a falar especificamente sobre cada uma delas. E hoje nós vamos ter essa possibilidade de explorar mais a questão da raiva, que dentre elas, ela tem um poder destrutivo muito intenso. Agora, veja bem, a pessoa pode perguntar, bom, mas se você diz que nós nascemos com ela, não é uma questão de opção, e se ela tem um poder destrutivo, quem foi que teve a brilhante ideia de colocar uma emoção destrutiva? É analisarmos não pelo lado negativo da destruição, quando falamos de um poder destrutivo, falamos de um poder destrutivo daquilo que nos impede de chegar ao nosso objetivo. Portanto, não é a destruição pela destruição. Essa seria a raiva mal aplicada. Porque normalmente falamos que dentre todas essas emoções básicas, elas têm uma função positiva, mas também tem uma função que, quando mal utilizada, pode ser uma função negativa. E já não é uma função primitiva, já não é uma função latente, que ela não nasce, nós não nascemos com esse poder destrutivo negativo, e sim por um poder destrutivo positivo. Você acabou de falar então que a raiva tem uma espécie de 2 lados, que quando bem utilizada ela pode ter um resultado positivo e quando mal utilizada ela pode ter um resultado negativo. Dá um exemplo de cada forma como a raiva deve ser utilizada, na forma positiva e na forma negativa. Como eu disse, a raiva ela é bem utilizada quando você pega algo que te impede a atingir algum objetivo, e esse algo não é uma pessoa, não é um ser vivo, é uma situação específica. Algo que te impede de você, por exemplo, tem um determinado objetivo e você não consegue chegar a esse objetivo, não por causa de alguém, mas por causa dessa situação. E eu vou dar um exemplo prático. A raiva mal atribuída é quando você pega essa raiva e atribui, ou seja, descarrega essa raiva com o poder destrutivo que ela tem, não em cima de uma situação, mas em cima de uma pessoa ou de um ser vivo. Normalmente é o que acontece mais, não é? Porque nós temos tendência, inclusive, a despejar essa raiva toda nas pessoas que são mais próximas. Isso é uma forma de utilização da raiva de uma forma errada. Por exemplo, imagina que você não consiga atingir um determinado objetivo na sua escola. E esse determinado objetivo na sua escola terá que ser analisado a razão pela qual você não tem esse objetivo concretizado, e se é a questão de uma falta de preparação, não é? Uma melhor preparação para que o seu objetivo seja atingido. Nesse caso, na escola poderá ser um trabalho, poderá ser uma nota melhor. Basta você entender que o que está impedindo de você chegar a esse resultado não será o professor, não será o seu amigo, mas será você, por uma questão de decisão de alteração de estratégia. Então, é você pegar a raiva que você tem de não atingir o seu objetivo, ter tirado uma nota fraca e trazer essa responsabilidade para você. E você, com essa raiva toda, jurar para você mesmo que você na próxima vez não vai fazer isso. Ou seja, você vai atingir um resultado diferente. Então você não perdeu tempo atribuindo ou jogando essa raiva na má qualidade do professor, ou na insistência do seu colega em te distrair, ou enfim, você trouxe a responsabilidade para você, a nota não foi boa porque você não se preparou bem, e isso te irritou bastante, porque você tinha um objetivo e esse objetivo não foi concretizado, e ao trazer essa raiva para você, essa raiva vai ser canalizada para destruir aquilo que te impede, que é a falta de dedicação, a falta de tempo que você teve para se dedicar ao trabalho que você se propôs, a falta de resultado. São situações.
Por outro lado, é você ter um resultado qualquer, seja na escola ou seja no seu trabalho, e chega em casa e descarrega isso no filho, ou na mulher, ou na mãe, ou no pai, ou de quem quer que seja. Ou seja, a raiva, como ela tem um poder destrutivo muito grande, ela vai impactando, ela vai se concentrando, e quando você despeja aquela raiva, ela pode ser gravemente, ter um poder destrutivo alto, né? E que vai atingindo pessoas. Isso acaba tendo um resultado muito diferente, porque você vai agredir, seja verbalmente, fisicamente, seja o que quer que seja. Provavelmente, se você é uma pessoa normal, você tem sentimentos, vai acabar por se arrepender. Ao se arrepender, você é capaz de pedir desculpas ou não, mas o mal já está feito. Digam olá à nossa Amy, a gata que gosta de aparecer em todos os vídeos. Amy, diz olá e tchau. Como eu estava a dizer, se você atribui essa raiva que está acumulada em cima de uma pessoa, obviamente você vai acabar por destruir. Porque você vai, o poder destrutivo da raiva, ela é impactante, entende? E mesmo que você peça desculpas, o mal já está feito. E às vezes você traz marcas nessa pessoa, né? Eu costumo dar muito o exemplo do papel, amasso papel. Eu já falei sobre isso no vídeo de raiva que nós falamos, que as pessoas até podem procurar num vídeo específico que eu exemplifico dessa forma. A gente amassa um papel com a raiva e depois mostra que o papel fica marcado. Ou seja, essa raiva que você despeja, ela pode ser consertada, mas ela já está despejada e ela pode marcar pessoas, entende? Então é muito importante saber ter discernimento de utilizar essa raiva de uma maneira positiva. Porque como todas as outras emoções, você não pode eliminar ou fingir que não existe. Ela existe, você nasce com ela e ela mantém-se ali ao longo da sua vida. Porque ela tem um objetivo, que é te facilitar o seu caminho, desimpedindo aquilo que te impede. Então ela tem uma função nata, específica, que nós, ao trocarmos o percurso dela, poderemos estar fazendo o grande erro de cometer a agressão, seja física ou verbal, com outra pessoa. E aí é a raiva mal utilizada. Você falou que muitas vezes as pessoas descarregam a raiva em cima de outras pessoas. O que é que uma pessoa deve fazer então para reciclar? Porque raiva todos temos, em qualquer momento todos iremos sentir raiva. Quando nós não alcançamos um objetivo, ficamos frustrados e a frustração pode vir da raiva. Então é uma emoção básica natural do ser humano e o ser humano vai ter que aprender a lidar com ela. Como é que uma pessoa deve agir? O que é que uma pessoa deve fazer então quando a pessoa está perante essa situação, quando a pessoa está perante essa emoção, em que a raiva efetivamente existe, nós não a devemos colocar em cima dos outros, mas também não a devemos colocar em cima de nós. Você falou uma coisa importante, que é a questão, e eu depois quero falar sobre isso também, o fato de colocar a raiva em cima de nós. Estamos a falar sempre em colocar a raiva em cima de outros e o poder destrutivo da raiva em outras pessoas. Mas, obviamente, isso tem um efeito também muito prejudicial quando você guarda a raiva e acumula a raiva para você próprio. Quando você tem a raiva, como as outras emoções, elas são instantâneas, elas espoletam do subconsciente diante, uma reação a uma determinada ação que você vive, a uma determinada circunstância que você vive. Então ela é momentânea, ela às vezes age até mais rápido do que o seu próprio consciente. Então quando você tem medo, é algo que você vê, antes de raciocinar você já está tendo uma reação de medo. A mesma coisa é a raiva. Então, o que dá-nos o exercício de melhor agir é conscientemente criar um pequeno intervalo de meditação, mas isso, quando eu falo pequeno, é questão de segundos, já que ela vem de um ímpeto, né? Ela, de uma hora para outra, ela exacerba, de acordo com uma ação, a reação. Você simplesmente, se der um microtempo dessa reação, você já é capaz de jogar o raciocínio em cima, já é capaz de jogar a sua parte mental de raciocínio, que é a sua parte consciente. Como assim, Maurício? Imagina, aconteceu uma situação, de repente um carro me fechou, aquilo me gerou uma raiva muito grande e eu automaticamente vou querer avançar, e às vezes até pessoas tomam atitudes mais drásticas e saem do carro e partem logo para uma briga, e o sangue ferve, né, que é o que costuma a pessoa dizer, o meu sangue começa a ferver, o sangue sobe pela cabeça,
Isso que é uma maneira, é uma linguagem figurada de dizer especificamente sobre o efeito instantâneo da raiva. Quando você tem um ímpeto que te leva a uma reação de raiva, quando você dá esse pequeno tempo consciente, você já desarticula o poder destrutivo da raiva para uma pessoa. Como assim? Vamos pegar nesse exemplo que eu dei, a pessoa te fechou no trânsito e você, em vez de você sair abrindo a porta já com o cacetete na mão, com armas e nomes, você respira fundo. Esse pequeno tempo já vai alterar o sistema de reação. E dá tempo da sua parte consciente, que é mais lenta do que o subconsciente ou o inconsciente, ela é muito mais lenta, não é? São frações de segundo, mas ainda assim é muito mais lenta a reação. Então, quando você dá esse tempo de respiração, você consegue, além de oxigenar mais o seu cérebro, você consegue dar um tempo de conscientemente perceber o que aconteceu e tendo consciência de que a raiva tem que ser bem utilizada, e que bem utilizada não é contra pessoas, não é? Você aí vai poder tomar uma decisão mais consciente. Talvez uma pequena respiração, uma pequena pausa, vai te impedir de sair do carro e partir para uma briga. E a gente vê situações drásticas no trânsito, porque dentro do trânsito você está dentro de um carro, dentro do carro você está fechado com um monte de ferros, e inconscientemente aquilo te torna o super-homem. Então você agride mais, você grita mais, mas basta uma pessoa sair dali com uma arma, que acontece, não é? E nesse ímpeto de raiva apontar uma arma e atirar contra outra pessoa. Essas coisas acontecem. Então você não tem o controle nas outras pessoas, você tem controle em você. Então, em vez de você partir para essa situação, que poderá causar uma reação de raiva, porque a raiva vai causar raiva e essa reação de destruição vai causar uma reação de destruição. Isso quando você aplica em outra pessoa ou um ser vivo, não é? O mesmo acontece com um animal. Se você fizer isso com um cachorro, o cachorro vai reagir, não é? Até por uma questão de defesa. Então, quando você dá essa pausa, essa pequena pausa de respiração, você evita situações drásticas, poderão vir a ser drásticas, porque você parou, pensou, tem consciência de que a raiva é normal. Ela vai te ajudar a desimpedir situações, mas que não deve ser aplicada em outra pessoa. Você respirando, você vai encontrar essa pausa suficiente para o seu consciente tomar uma posição em relação ao seu inconsciente. E em relação à raiva autodestrutiva, como é que a pessoa deve agir? Bom, como eu falei, a questão da autodestruição é algo que deve ser ter em conta, né? Nós falamos muito aqui sobre a questão da raiva ser atribuída a outras pessoas. E aí você traz danos a outras pessoas. Isso é uma forma errada de se utilizar a raiva. A questão agora é que tem pessoas que não conseguem utilizar a raiva para desimpedir. E elas trazem essa raiva para dentro dela. O que acontece? É ótimo porque elas não destroem outras pessoas, não descarregam em cima de outras pessoas, mas em compensação elas não utilizam, não põem para fora para a pessoa poder resolver a questão daquele obstáculo que está impedindo ela de chegar ao objetivo dela. E quando ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, ela começa a jogar raiva para dentro dela própria. Ela deglute, né? Em linguagem figurada, ela vai engolindo a raiva, e aquela raiva vai acumulando. E a raiva, você já sabe que tem um poder destrutivo muito grande, e quando você engole essa raiva e não põe para fora essa raiva, ela vai continuar com seu poder destrutivo impactante dentro de você. E ela vai começar a causar danos em você próprio. Ela vai destruir você próprio. Como assim? Começa a gerar problemas de saúde. Não é? Você começa a ter problemas de tensão arterial, por exemplo. Você pode ter problemas de úlceras gástricas. Você pode ter problemas de uma ordem geral, biologicamente falando, fisiologicamente falando. Você pode interagir negativamente com a questão da raiva intrínseca, da raiva aprisionada, da raiva que você joga lá para dentro. E tem pessoas que desenvolvem doenças mais graves, de destruição de tecidos ou criação de células anormais e câncer, não é? Que desenvolvem câncer devido a esse acúmulo, a essa má gestão dessa emoção. Isso não é figura de ilusão, não é? Isso é realidade.
E é preciso as pessoas entenderem que a raiva, ela é uma emoção primária, que tem uma excelente função de desbloqueio, que não deve ser atribuída a outras pessoas, mas que também não deve ser levado para dentro de você, porque senão você acaba por destruir isso próprio. Nem que seja você com você mesmo, entendeu? Botar para fora com almofadas, entende? Gritar com você mesmo, entendeu? Ou você com você próprio, expulsar aquela energia negativa, de forma que você não acumule essa tensão dentro de você, sob pena de você trazer problemas físicos e de ordens médicas para você próprio. Muitos comentários e mensagens que tu recebes sobre depoimentos que algumas pessoas mandam e ajuda que algumas pessoas pedem, relatam de que a mulher ou o marido tem raiva um do outro porque o outro o irrita. Ou seja, uma esposa que te manda uma mensagem a dizer: o meu marido irrita-me, faz-me ter raiva, dá-me vontade de fazer sei lá o quê porque ele me irrita. Esta raiva que a pessoa sente, que diz que acontece e que vem à tona porque é despoltada pelo outro, como é que uma pessoa tem que lidar com ela? Porque muitas vezes nós já te ouvimos dizer que ninguém te irrita, tu é que te deixas irritar pelo outro. E esta raiva também ninguém tem a capacidade de colocar a raiva em ti, tu é que te deixas enraivecer pelo outro, digamos assim. O raciocínio é esse, realmente o raciocínio é esse. Você já sabe que nós falamos muitas vezes, e hoje já falamos sobre isso, sobre a questão de você trazer a responsabilidade para você. Eu não vou me cansar de falar que você é responsável, o único responsável pela vida que você vive hoje. Uma vida de prazer, uma vida de caos, uma vida de alegria, uma vida de tristeza, uma vida de raiva, uma vida de harmonia, uma vida de abundância, uma vida de escassez. Você é responsável pela vida que você tem. Portanto, se você é responsável, não adianta você ficar culpando os outros, porque a realidade é que você cria a sua realidade. Então, isso é o ponto fulcral de qualquer discussão que nós venhamos a ter aqui em relação ao que quer que seja. Hoje, especificamente, estamos a falar da raiva. Então, quando você começa a botar culpa nos outros, dessa outra pessoa, te fazer sentir raiva, vamos nós tocar no mesmo assunto. Você não tem controle na outra pessoa, você não consegue fazer a outra pessoa deixar de te irritar, né? Porque a outra pessoa deixar de te irritar não está nas suas mãos. Aí vem o seu entendimento que a responsabilidade é sua. Se a outra pessoa está te irritando, não é porque ela tem essa capacidade, é porque você tem a capacidade de se deixar irritar pela outra pessoa. E isso gera emoções primárias, secundárias e terciárias em relação à forma de você lidar com a reação à ação daquela pessoa. Você não muda a ação da pessoa, mas muda a sua reação. Então, se o marido incomoda por algum motivo, é óbvio que é importante uma conversa, é claro que é importante uma conversa. Eu costumo dizer que dois cães, por exemplo, dois cachorros, eles não conversam, eles não dialogam. Se eles não se entendem, eles se mordem, se engravinham e se magoam, inclusive, e arrancam um pedaço um do outro, porque não tem a facilidade consciente de vocabulário, de conversa, não tem raciocínio e não tem essa propriedade que o homem tem, que o ser humano tem. Nós não, nós temos essa propriedade. Então a melhor coisa é o diálogo, é o entendimento. Esse é o ponto básico, não é? De uma relação afetuosa. E quando eu digo relação, não digo só relação marido-mulher, ou namorado, ou o que quer que seja. Eu digo a familiar, relação de uma maneira geral, irmão, irmã, avó, enfim. É a capacidade de você entender que as pessoas são diferentes. Cada um tem uma forma de ver a vida. E a forma que a outra pessoa vê uma determinada situação não é necessariamente a mesma forma como você vê. Quando você entende isso, já traz para você a responsabilidade da compreensão em relação à atitude da leitura do mundo do outro. Não é? Você entende, nós dois estamos aqui, você está colocando o seu ponto de vista, eu estou colocando o meu ponto de vista. A gente pode discutir, brigar, se espancar por causa disso, não é?
Ou eu, ponto número 1, entendo que você é você, eu sou eu. Você tem uma capacidade de visão do mundo diferente da minha capacidade de visão do mundo. Porque você enxerga o mundo pelos seus olhos, seu nariz, seu ouvido, sua pele, que são os seus canais perceptores desse mundo. E eu tenho os meus olhos, o meu nariz, o meu ouvido. Então eu começo a filtrar do mundo aquilo que tem importância para mim. Então eu começo a entender o mundo de uma forma diferente de você. É claro que nós estamos no mesmo mundo. É claro que o mundo físico, o território, é comum a todos. Não é? Mas a interpretação desse território, que é o que nós chamamos de mapa, em programação neurolinguística, ou modelo do mundo, é diferente de cada um. Quando você toma consciência disso, o ponto número 1 da discussão deixa de existir. Porque você não vai obrigar a outra pessoa a ter o mesmo raciocínio que você. Então, se a outra pessoa está te irritando, é porque certamente a forma dela ver o mundo não é a mesma forma de você ver o mundo. Então, se você começa a entender isso, aquela pessoa deixa de te irritar, porque você respeita mais, você entende mais, não é? A menos que a outra pessoa esteja de fato usando a raiva dela em cima de você, e ela ao usar a raiva em cima de você, ela pode estar te magoando, pode te magoar. Ainda assim você tem o poder de leitura dessa ação e poderá reagir de uma forma diferente, entende? Então é importante, quando você tem essa leitura do outro, é mais fácil trazer a responsabilidade para você, é mais fácil você dominar a situação, né? Você tem uma caneta na mão, eu quero escrever a frase eu te amo, ou quero escrever o que quer que seja, a caneta está na sua mão, eu não consigo fazer isso. Então eu tenho que trazer a caneta para a minha mão, e aí sim eu consigo escrever, né? A mesma coisa, então, quando você começa a dizer, eu tenho raiva porque meu marido me irrita, ou porque minha esposa me irrita, porque... Como é que você vai controlar se a caneta está na mão dela? Então você tem que trazer para a sua mão. Quando você traz para a sua mão, você vai entender que não é ela que te irrita, não é ela que te incomoda, não é ela que te chateia, ou ela ou ele, não é? Não é essa pessoa que te desnorteia. É você que se deixa desnortear, é você que se deixa incomodar, é você que se deixa chatear, é você que se deixa perturbar. Entenda que aí você tem mãos na situação. Aí você consegue controlar as suas emoções. Porque só nesse processo de entendimento você já está trabalhando com a sua parte racional do seu cérebro. E aí você sabe que a parte racional cria lógica, não é? E dentro dessa lógica você consegue controlar o impulso nervoso, digamos assim, da reação imediata da emoção raiva. Pelo que eu entendi também, então, uma pessoa que lida melhor com a raiva é uma pessoa que reage menos e age mais. Exatamente, porque o agir e o reagir são duas palavras muito importantes, muito interessantes. Porque o agir tem mais a ver com a sua forma racional de ver o mundo. Porque você age conscientemente. A reação já é uma coisa de súbita, não é? É eu te dar um tapa e você me dá um tapa, por exemplo, não é? É você ver uma cobra e reagir. Isso é uma reação. Você parte do princípio que é um curto-circuito de emoção. Mal o seu meio de captação do externo, não é? Que é a visão, capta alguma coisa que você veja, ou a sua audição capta um barulho que você ache suspeito, ou mudança brusca de temperatura, o que quer que seja, com a pele, contato, com a visão, com a audição, com os nossos sentidos, que são 5, a reação é imediata. Porque a reação tem a ver com o inconsciente, e o inconsciente tem a ver com a sua proteção da sua integridade física, biológica, proteção de vida. Então, as emoções estão lá inseridas porque elas têm a ver com a sua proteção de vida. Quando você racionaliza isso, você pode evitar a má utilização dessas emoções. Porque, como eu disse e volto a dizer, as emoções existem, elas não são controladas, elas aparecem, porque elas são uma situação de reação normal, mas
quando são concebidas pelo seu consciente, você passa a não reagir e passa a agir. Eu diria que a reação é mais animal e a ação é mais humana, mais consciente. Uma pessoa que aprenda a lidar melhor com a raiva está mais perto de chegar a um estado de prosperidade? Uma pessoa que esteja mais disposta ou que esteja mais próxima do autoentendimento, e quando eu falo autoentendimento, é perceber os 95% que está atrás do nosso consciente. Né? O nosso consciente são 5%, cerca de 5% do nosso cérebro. O nosso inconsciente é cerca de 95% do nosso cérebro. Nesse inconsciente tem todo o registro da nossa vida armazenado, tem todas as nossas emoções de reação de uma hora para outra que estão ali guardadas, e também tem toda a questão da forma como você, muitas vezes não tendo controle, porque é inconsciente, todo o mecanismo de lidar com a vida. Então, quando você tem essa parte inconsciente e começa a se preocupar com ela, começa a se preocupar com o aprendizado, com o entendimento, o autoconhecimento, a autoevolução pessoal, você começa a estar preocupado em desvendar o que está atrás desses 95%. E eu costumo dizer, e é verdade, imagina você, nós conseguimos fazer o que nós fazemos com cerca de 5% do nosso corpo, da nossa mente. Se nós expandirmos essa área consciente, se nós conseguirmos passar para 10%, 20%, ou pelo menos interação da parte consciente com a parte inconsciente, que é a expansão da consciência, você vai ter uma capacidade muito maior, inclusive de acessar sentidos que não estão na área consciente, né? Que é o sentido perceptivo, é o sentido da pessoa ter visão além, percepção além do que os seus olhos enxergam, ouvir além do que o seu ouvido é capaz de ouvir, premonições, telepatia, entende? São situações que estão guardadas na sua capacitação inconsciente, e que às vezes se manifesta, né? Muitas vezes você quer falar com uma determinada pessoa e pensa muito nessa pessoa e telepaticamente você toca essa pessoa sem contato físico e de repente você recebe o telefonema dessa pessoa, de repente você encontra com essa pessoa na rua. Ou seja, é uma ação que você está produzindo e causando uma reação, né? Ou uma ação da outra parte de encontro. Então, é muito importante você, quando você me pergunta, quando a pessoa tem controle da sua parte consciente, da raiva, não é? Ela está mais próxima da prosperidade? Sim, claro que sim. Porque você sabendo lidar com essa máquina, você vai ter mais resultados dessa máquina. Não é? E o resultado aqui, como nós trabalhamos com prosperidade, a ampliação de consciência com o objetivo de viver uma vida próspera, abundante, quando você lidar com as suas emoções, quando você lidar com o seu subconsciente, quando você lida né, com o seu subconsciente, com a sua máquina toda, quando você lida com tudo isso de uma forma trabalhada conscientemente, você consegue um resultado melhor. Recebes também muitos relatos de pais que dizem que não sabem muito bem lidar com a raiva que os filhos mostram. E muitas vezes existem muitas notícias e depoimentos de pais que têm que aprender a lidar um pouco melhor com a não comunicação por parte dos filhos, e que muitas vezes essa não comunicação é entendida pelos pais como uma raiva súbita que existe dentro do filho, do afilhado, da afilhada, enfim, dentro do jovem que eles tomam conta. Como é que um pai ou uma mãe ou um encarregado de educação, uma pessoa que toma conta de uma criança, pode ajudar esses jovens a entenderem melhor essa emoção que está presente dentro deles e a fazerem com que eles saibam lidar melhor com isso? Bom, quando nós falamos de crianças e jovens, nós temos que ter consciência de que o jovem e a criança, fundamentalmente a criança, ela está em fase de construção do modelo de futuro adulto que ela vai estar.
E ela está sob influência direta dos pais, dos professores, dos educadores, do mundo que ela vive, quer seja na parte religiosa, quer seja ou seja, ela sofre várias influências do mundo, e essa influência vai formar a personalidade ou a forma que essa criança vai aprender a lidar com o planeta, ou com o mundo, ou com as pessoas, ou com os animais, ou com qualquer coisa em relação à vida dela, a essa passagem da vida dela aqui no planeta. Então é importante você saber que, como pai, ou como professor, ou como formador de opinião para essa criança, o seu papel, a sua função, a sua missão é muito importante. Então, é muito mais importante você ter a consciência de como lidar com as suas emoções, para que você possa respirar na hora certa, dar tempo ao seu subconsciente não de reagir, mas agir, quando se trata de uma criança ou quando se trata de um jovem, porque você está responsável pela formação dessa criança. Hoje já se entende muito mais de que você ter aquele surto de raiva e bater numa criança é a maneira errada. Isso hoje em dia é até penalizável pelo sistema judicial. Você não pode, não deve agredir uma criança, não é? Porque você pode até se responsabilizar e responder por isso. Mas isso por quê? Porque tem pessoas que falam, porque eu apanhei muito quando era criança e hoje sou o que sou graças à surra que eu levei. Quer dizer, não é assim. Com certeza, atrás dessa surra ou atrás dessa pancada, você criou uma maneira de ver o mundo com base na repressão e não com base no conhecimento, não no aprendizado. Então é diferente quando uma criança tem respeito e quando a criança tem medo. Não é? O respeito dá-se pelo entendimento, pelo discernimento, e o medo dá-se pela opressão. Então, ela agir por medo, você vai suprir a capacidade criativa daquela criança. Ela não vai agir por vontade própria, ela vai agir com medo de ser reprimida. Então, é muito importante os pais terem esse conceito ou melhor, esse discernimento do que é a emoção raiva, para que nos momentos exatos ele consiga perceber que a criança é uma criança. Que a criança não pode ser um adulto que ele espera daquela criança de um momento para outra. E o pai tem que respeitar isso. É uma obrigação moral, intelectual, física, biológica. Ou seja, o pai tem que entender isso. Ele tem uma missão de extrema importância na formação daquela criança. Já não é ele, já não é o pai, já é pelo outro. Ele já está transmitindo a sua hierarquia de conhecimento, de aprendizado. Ele já não está mais, não é por ele, é pelo outro. Já é missão, já é transmissão. Isso é muito importante. Então, quando você coloca a questão de como é que um pai, ou um educador, ou um professor deve reagir, eu acho que isso deve ser muito bem... os pais, não é? Pai, mãe, de uma maneira geral. Isso é muito importante que a pessoa entenda de que é fundamental que ela perceba como é que nós funcionamos no nosso inconsciente. Eu diria mais, eu acho que isso é um assunto que deveria ser, na minha leitura, obrigatório na escola. A cadeira de programação neurolinguística ou de entendimento psicológico básico, qualquer coisa que seja, que é o comportamento humano. Porque se as pessoas não se conhecerem, elas vão agir de forma impulsiva. E lá está aquilo que você falou da ação e da reação. A ação é consciente, a reação é inconsciente. Já que nós somos inteligentes e podemos optar pela ação, por que nós nos vamos permitir nos aproximar aos animais irracionais e agirmos como pessoas reativas? Entende? E isso dobra a responsabilidade, triplica a responsabilidade, ou infinitamente aumenta a responsabilidade. Quando você deixa de olhar para você, ele começa a olhar para outro. Quando você deixa de ter interferência em você, ele começa a ter interferência no outro.
E fundamentalmente numa criança. Uma criança que nem pediu para vir ao mundo. Foi consequência de um ato seu, provavelmente de amor, muitas vezes não, porque às vezes acontece, mas que a criança continua não tendo culpa ou responsabilidade disso. Ela está na jornada de vida dela, experienciando o que há de melhor, que o Criador, ao pô-la nessa situação, ela tem o direito de viver o melhor, como todos nós temos o direito de vivermos o melhor. Aliás, nós vivemos em abundância o tempo inteiro. Nós é que por esses comportamentos escasseamos a nossa abundância e vivemos num túnel de escassez. Então, se você souber educar, se você souber lidar, porque você se conhece, porque você entende o seu consciente, você entende o seu subconsciente, você entende o seu inconsciente, você entende a sua máquina, você vai saber lidar mais, você vai respirar mais, você vai dar mais pausas na hora da sua reação e vai passar a agir com mais consciência, com mais clareza. E obviamente você tem o resultado, todos os seus resultados são frutos da sua ação, né? Você só vai ter maus resultados se as suas ações forem negativas. Mudando as suas ações, você vai mudar os seus resultados, isso é óbvio, entende? Você falou aí no exemplo de que muitas vezes os pais se justificam pelo facto de, no passado, os pais desses pais terem usado a raiva em cima deles e que isso faz com que agora eles usem a raiva em cima dos filhos. E muitas vezes isso acaba por se refletir de uma forma imediata também na vida dos filhos, e é por isso que nas escolas nós vemos jovens a fazerem bullying físico, psicológico com outros jovens que na verdade não tem nenhuma razão para que isso aconteça. Ou seja, você não acha também que esta educação sobre aquilo que é a raiva e as emoções de uma forma geral é muito importante que aconteça em casa e que esses pais e esses educadores consigam comunicar com esses jovens para que também este efeito bullying, que cada vez mais se ouve falar, seja reduzido e que faça com que conscientemente esse jovem entenda que não há nenhuma razão para ele descarregar a raiva em cima dos colegas dele na escola, que isso é um processo normal e que ele apenas tem que aprender a lidar com essa emoção. Claro, porque o que acontece? Normalmente, se você for ver, essas pessoas que sofrem esse bullying até, de certa forma, são acariciadas ou acarinhadas ou acolhidas de forma bastante própria no leito do seu lar, pelos seus pais. Eles vão para essa escola ou vão para o lugar onde sofrem esse determinado ataque de bullying, porque as outras pessoas, os outros miúdos, encontram a diferença e normalmente em casa até não sabem lidar, porque não aprendem a lidar com isso dentro de casa, ou seja, os pais muitas vezes atacam a criança, agridem a criança, seja mentalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja como for, e a criança dentro da sua casa aceita e recolhe aquilo e ela não tem como pôr para fora. Aí ela vai para a escola e ataca, põe para fora nos mais novos. Ou seja, não há um processo de aprendizado e a criança vai ser tendencionalmente mais próxima do animal do que do racional, porque ela ainda não tem aquela capacidade de discernimento, ela ainda é mais instintiva. E se ela não aprende dentro de casa, ela não vai saber levar isso para fora de casa. Então, quando acontece o bullying lá fora, 100% de responsabilidade da criação, dos pais. Não é? Porque se ele fosse capaz de dar informação àquela criança, aquela criança certamente não iria seguir o exemplo, o efeito matilha, que é aquele efeito em que quando um cão ladra, todos ladram, quando um avança, todos avançam. A criança tem muito disso, que é o efeito matilha, ou seja, um começa a agredir e todos vão lá e agridem, porque todos querem pôr para fora aquilo que não conseguem pôr em casa. Aí vão descarregar em cima de uma criança e tornam-se crianças violentas. Agora, a culpa é da criança? Claro que não. Não gosto da palavra culpa. A responsabilidade é dos pais.
Entende? Porque você não pode aceitar que isso aconteça, você não deve aceitar que isso aconteça de um filho que é educado por você. Então a responsabilidade de você conversar com a criança, porque tem pessoas que acham que a criança só entende na porrada. Quer dizer, é muito primata isso, né? Você achar que uma criança não tem capacidade de entendimento. Né? A criança é reflexo daquilo que ela vive em casa. Tem crianças que agridem animais porque veem os pais, vivem numa família em que o animal é maltratado. E por outro lado, tem crianças que amam animais porque em casa elas são educadas dessa forma, ela é espelho daquilo que acontece em casa. Então, se uma criança agride a outra na rua, ela é espelho daquilo que acontece em casa. Então não é a culpa ou a responsabilidade não é da criança, é do pai, é da mãe. Então, por isso é que quando eu digo que talvez fosse importante, eu não consigo mudar o mundo, né? Eu não consigo meter dentro das escolas uma cadeira de formação de entendimento humano, de programação neurolinguística, mas o planeta todo hoje passa por um processo de transformação mental intenso. Hoje fala-se demais em autoconhecimento. Você liga a internet, você liga vídeo, você liga... Esse assunto é um assunto de interesse geral. Ou seja, o planeta inteiro, o ser humano, está passando por uma fase de transmutação, de transformação. E esse autoconhecimento está se dissipando cada vez mais. E eu acredito que essa fase de mutação é uma fase de transição planetária. Nós estamos chegando numa época do nosso planeta em que vai se tomando mais consciência de que o amor constrói e que a falta do amor destrói. Então, embora hajam focos, né, de desamor no mundo, porque nós não conseguimos mudar o mundo, a grande maioria começa a tomar consciência da necessidade de proteção, inclusive do nosso próprio planeta, da nossa própria Terra, né? De proteção do outro ser humano. Entende como é que se faz para acolher outras pessoas. O processo de autoajuda e de ajuda ao próximo começa a ser falado não em termos religiosos, porque o que acontece com a religião? A religião te obriga a fazer algo, porque senão o Deus te castiga. Não é? Nós não falamos sobre religião especificamente dentro do nosso trabalho de informação e programação neurolinguística, mas a religião é um fato isso. A religião te impõe um comportamento por causa da punição. O teu Deus te proíbe de fazer isso, te proíbe de fazer aquilo. Quando na verdade o teu Deus é o Deus criador, o teu Deus é o meu Deus, é o Deus de criação de todos os seres humanos e do planeta. E é um Deus benevolente, é um Deus que perdoa, é um Deus que não passa pela cabeça de ninguém ser um Deus pela raiva, pelo ódio. Então é importante que nós todos tomemos essa consciência de bem ao outro, não pela informação religiosa, mas pelo coração, porque você entende que é melhor assim. E quando você toma essa consciência, você passa para os seus filhos essa consciência. E aí uma criança não vai para a escola fazer mal a outra criança, né? Não vai espancar outra criança, porque ela, na verdade, ela tem aquela informação. Eu vejo isso, é notório. Você vai em uma escola, eu tenho um afilhado, tem 9 anos, e eu percebo a forma como a forma carinhosa, eu sou suspeito de falar, meu afilhado, tudo bem, mas eu vejo a forma carinhosa como ele lidar com as coisas. Não é? Assim como outras crianças, você conversa com elas e elas são intransigentes. Aí você vai dizer, é a responsabilidade da criança ser assim ou ser assado? Eu acho até que é diferente. As crianças hoje, elas já nascem com muito mais predisposição de autoconhecimento. Elas entendem muito mais essa linguagem que nós utilizamos na programação neurolinguística com muito mais facilidade, elas acessam essa informação com muito mais facilidade do que nós acessamos há uns anos atrás com nossos avós. Então, é um processo de evolução. Então, é muito importante os pais saberem que nós somos responsáveis. Ah, a minha criança ela é hiperativa,
ela é má, ela, entende? Primeiro essa coisa, você ficar enfiando na cabeça da criança, você é má, você é mal educado, você... É pai e mãe dizendo isso para o filho. É pai e mãe inserindo no subconsciente dela verdades que são mentiras. Ou seja, você está dando uma criação, está dando uma informação, está passando um modelo de vida e aquela criança está absorvendo. E depois ainda leva com a culpa de ser irresponsável, de ser mal criado, de ser não sei o quê, quando na verdade a responsabilidade é dos pais. Então todo esse cuidado que se tem hoje em dia de como lidar com a criança, de como lidar com a explicação, como a criança entende e recebe essa informação, é como ela vai se espelhar no modelo que ela tem em casa, no mundo lá fora. É como ela vai agir ou reagir. Por isso, às vezes, os pais, quando tem uma criança, os professores, quando tem uma criança mais rebelde, tem que chamar os pais. Não é? Não para culpar a criança, mas para entender o que acontece em casa. Porque a criança traz de casa a informação. Ah, meu filho nasceu assim. Ou coisinha esquisita. Ele pode ter o temperamento dele. Ele pode ter a personalidade dele. Pode ter, como é que se fala, o ímpeto dele. Mas ele é criado e educado na própria casa. Por isso é importante que os pais saibam lidar com essa situação e saibam explicar bem aos filhos, minimizando esse efeito bullying que existe hoje e muito, né, nas escolas. Muito bem, acho que foi um podcast muito educativo e com muitas informações importantes para que as pessoas entendam e aprendam e possam colocar em prática a forma como cada um de nós deve lidar com a raiva, e por isso queria desde já agradecer-te mais um podcast e dizer que nós estaremos de volta em breve, não é? Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. Como disse o Daniel, em breve será na próxima terça-feira, normalmente, onde nós trazemos sempre um conteúdo diferente no podcast, que nada mais é do que uma conversa, como puderam ver, entre nós os dois, em que o Daniel pega dentro daquilo tudo que é o conteúdo que nós apresentamos nas nossas plataformas, né, sociais, e analisa as questões que são colocadas, as perguntas que são mais abordadas. E aí faz ele o papel das perguntas que se colocam nos nossos sites, e trazemos aqui uma conversa bastante agradável, bastante elucidativa, que leva sempre cerca de 30 minutos a 40, às vezes mais, às vezes menos, e que é um conteúdo bastante positivo. Se você achar que é interessante, você pode partilhar esse conteúdo. Né? Você pode estar sempre conectado conosco dentro das informações que nós passamos. E, no entanto, o que ele disse da próxima semana será na próxima terça-feira. Fica então a promessa de nós nos encontrarmos na próxima semana com outro conteúdo. Grande prazer, muito obrigado e até a próxima semana.